Olá, turma! Continuaremos nossa temática na parte 3, a última parte, sobre intoxicações e infecções bacterianas e não bacterianas. Na aula de hoje falaremos sobre parasitas e alimentos. Os parasitas, eles podem ser contraídos no processo de ingestão de certos alimentos e causar algumas doenças. Entre esses parasitas, nós encontramos exemplos dos grupos Protozoa, Plateumintos e Nematelmintos. Diferentemente das bactérias, os alimentos que são contaminados por parasitas apresentam diferenciações fundamentais. Quando se estuda os alimentos, vai se investigar os alimentos que causam doenças e são contaminados por parasitas, diferentemente do que acontece no caso de bactérias, esses parasitas eles não vão se proliferar no alimento. Então, quando for feito a detecção para diagnosticar a presença desses parasitas, é feita uma contagem mesmo de um a um dos parasitas, pois por eles terem um tamanho maior, bem maior do que o das bactérias, se tornam bem mais fácil a detecção. Alguns deles podem ser patógenos intracelulares, ou seja, eles vivem dentro da célula, intracelular. Então, podem ter uma maior resistência a doenças e muitas vezes ocorre por fenômenos similares àqueles relacionados às listerioses que nós já vimos. Existem tipos diferentes de hospedeiros, tá? Pode ocorrer em um ciclo de vida de um parasita ter o chamado hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Não são todos que têm mais de um hospedeiro, mas a boa parte deles tem. O hospedeiro definitivo é aquele animal que vai levar consigo o parasita até a etapa adulta com seu ciclo de reprodução sexual terminado. Já quando tem um hospedeiro intermediário, ele é um animal no qual se desenvolve formas larvais, tá? Ou cistos. E pode existir em um mesmo tipo de hospedeiro ambos os estágios. Então, há uma situação que nós veremos na segunda parte da aula em que um mesmo animal hospedeiro, ele pode ser tanto um hospedeiro definitivo como intermediário, dependendo de que etapa do ciclo de vida desse parasita ocorreu a infecção neste determinado animal. A primeira que nós falaremos é a giardíase. A giardíase tem como agente etiológico, ou seja, o que vai causar a doença, a chamada Giardia lamblia, que é um protozoário flagelado, ou seja, o que são esses flagelos? Verifiquem na imagem da direita superior esses cíliozinhos, esses tracinhos que tem ao redor, são flagelos que vão auxiliar tanto na locomoção, alguns tipos de flagelos podem auxiliar na parte de adesão a uma mucosa, a um tecido, certo? Então, há várias funções. As células da Giardia lamblia são chamadas de trofozoítas, tá? E esses trofozoítas produzem cistos. Então, as trofozoítas são as células desse protozoário que podem produzir cistos. E esses cistos são as primeiras formas de vida dessa Giardia lamblia na água e nos alimentos. As proteases e o ácido estomacal, eles vão auxiliar no processo chamado de desertificação no trato gastrointestinal. Então, esse cisto que está na água ou no alimento contaminado, ele ao chegar no trato gastrointestinal, ele consegue, através da presença de determinadas proteases e do ambiente ácido do estômago, sair da forma de cisto e continuar o seu processo de desenvolvimento. A obtenção de nutrientes pela giardia é através de absorção, né, do hospedeiro e do ambiente, e ela pode causar infecção também nos dutos biliares, causando uma doença chamada de colecistite. Uma curiosidade, quando uma doença tem escrito it, significa que é uma infecção.
Vamos para nossas perguntinhas para facilitar o entendimento. A água pode ser fonte desse protozoário? Sim, ela é uma das primeiras fontes, uma das principais fontes onde você pode encontrar as formas de infectar os alimentos e, consequentemente, ser ingerida por um hospedeiro. Próxima pergunta. Então, basta você tratar essa água com uma solução clorada, como ocorre, né, nas águas utilizadas para limpeza, por exemplo, a água da torneira, né, que passa por um processo de cloração. Infelizmente, as concentrações de cloro que são utilizadas na grande maioria do sistema de distribuição de água não são suficientes para ter 100% de eliminação dos cistos de Giardia. Qual o período de incubação? O período de incubação vai ser de 1 a 30 dias, de 7 a 13 dias, e pode ser detectado cistos nas fezes em um exame de fezes de 3 a 4 semanas depois da infecção. O que é um período de incubação? É aquele período onde, após o contato, no caso aqui, uma ingestão de água ou um alimento contaminado, vai iniciar os sintomas clínicos. Coloquei aqui para vocês um desenho, um esquema, né, do ciclo biológico de forma bem simplificada. Vamos começar aqui pelo topo. A ingestão dos cistos, né, da Giardia lamblia. Aí, em seguida, quando ela chega no trato gastrointestinal, ocorre o desencistamento, ou seja, o cisto vai se romper e vai continuar o processo, né, de desenvolvimento. As células, as trofozoítas, elas vão começar a colonizar as células desse protozoário, vão colonizar o intestino delgado. Ela estava lá no estômago, né, onde o meio era ácido. Depois, elas vão colonizar a próxima etapa do trato gastrointestinal, que é o intestino delgado. De seguida, vão começar a se multiplicar e vão ser eliminadas junto com as fezes e vão contaminar o ambiente. Se contaminar uma água ou um solo, e consequentemente, por exemplo, essa água não tiver sido corretamente tratada e utilizada para lavar um alimento, vai reiniciar o ciclo. Outra perguntinha. A giardíase é assintomática, ou seja, não vai ter sintomas? Há sim a possibilidade, tá? Mas se ocorrer sintomas, alguns desses sintomas são, tá? Se a pessoa chegar a sentir sintomas, são a cólica abdominal, a distensão abdominal, aquela barriga assim, né, dura e inchada, náusea, perda de peso, que pode chegar até 2,5 kg, tá? De perda de peso, diarreia, fadiga, cólica, febre e vômito. E esses sintomas podem durar meses e até mais de um ano, se não for tratado corretamente. Mais uma pergunta interessante. A giardíase é muito contagiosa ou ela nem é contagiosa? Tem-se que ter em mente que é uma doença altamente contagiosa. Por quê? Porque, em média, uma pessoa que está contaminada, ingeriu um alimento, uma água, ou estava com a mão contaminada pelos cistos da Giardia lamblia, ela consegue liberar, tá? Através das fezes, 9 vezes 10 elevado a 8 cistos por dia. Ou seja, coloca um 9 aí e 8 zeros depois desse 9. Olha a quantidade de cistos que cada pessoa que está doente, está infectada, consegue liberar por dia. E esses cistos, eles podem sobreviver até 3 meses na rede de esgoto, certo? Sendo que basta 10 cistos para iniciar o processo de sintomas em uma pessoa. Então, ela é altamente contagiosa. Alguns cuidados. Ter cuidado bastante atenção com as condições sanitárias dos locais, tanto de produção, manipulação e armazenamento de alimentos e distribuição também. Atenção na qualidade da água, que é utilizada no processo de higienização e nos métodos usados para fazer esse tratamento de água. E manter, por exemplo, mãos e objetos e qualquer outra superfície livre de contaminação. Fazer a correta limpeza e sanitização, ou seja, o processo completo de higienização. Como é feito o diagnóstico? É apenas pelos sintomas? Não, é necessária a realização da demonstração
no microscópico das trofozoílas, das células, né, desse protozoário nas amostras de fezes. E por que não posso considerar a giardíase como uma intoxicação? Ela é uma infecção, porque nesse processo não ocorre uma produção de toxinas. E como é no sistema gastrointestinal, as toxinas que são produzidas nesse sistema são chamadas de enterotoxinas, como nós já vimos em outras doenças causadas por bactérias. Aqui não ocorre produção dessas toxinas, tá? Então, como não tem uma produção de toxina, ela não é uma intoxicação, ela é uma infecção. Alguns medicamentos que podem comumente são utilizados, tá? Que a quinacrina, o metronidazol e o tinidazol. Nossa segunda doença que falaremos hoje é a cisticercose teníase. São doenças diferentes, mas que podem ser causadas pelo mesmo organismo, certo? Aqui não são mais protozoários, são plateumintos. Pode ser pelo verme do boi, que é a Taenia saginata, ou pelo verme do porco, a Taenia solium. E esses são os únicos parasitas entre os plateumintos e os nemateumintos que eles têm os seres humanos como hospedeiro definitivo. Apesar de que, em um desses ciclos que nós veremos mais à frente, o ser humano também pode ser tanto hospedeiro definitivo como hospedeiro intermediário em partes diferentes do ciclo de vida desse plateuminto. Não apresentam sistema vascular, respiratório ou digestório, então eles dependem das atividades, toda a sua atividade digestiva, ela vai depender dos hospedeiros para conseguirem se nutrir, e o metabolismo deles é principalmente anaeróbico, ou seja, não conseguem crescer em ambientes com oxigênio, grande quantidade de oxigênio. Aqui algumas imagens para a gente conseguir diferenciar uma Taenia solium de uma saginata. A cabeça, né, desses plateumintos adultos é chamada de ex-colex, tá? E eles têm em média de 1 milímetro de tamanho. E eles podem ter ganchos ou não. Por exemplo, a Taenia saginata, ela tem quatro dutos, discos de sucção, e não, ou seja, ventosas, e não apresentam os ganchinhos. Já a Taenia solium, ela apresenta aqui na parte superior, né, alguns ganchos. Isso é uma das principais formas visuais de se diferenciar uma Taenia solium de uma saginata. Nessa imagem aqui, nós vemos a Taenia solium no intestino, tá dentro do intestino, e ela tá fixada aqui nessa parte da imagem que está maximizada, né, aqui dentro do círculo, tá a parte do ex-colex, da cabeça, ela está grudada nessa mucosa, através da adesão tanto dos ganchinhos, né, como também das ventosas. Como ela tem esses ganchos, isso daqui é uma Taenia solium. Os segmentos desses plateumintos são chamados de proglótides. No caso de uma Taenia saginata, ela pode ter até 2.000 proglótides quando está na etapa adulta e pode vir a ter um tempo de vida de até 25 anos e crescer de 4 até 6 metros dentro de um trato intestinal. Essas proglótides, elas vão se desprendendo todo dia, de 8 a 9 no intestino, e saem com as fezes, né, do hospedeiro que está infectado, e isso resulta aproximadamente em 80.000 ovos de novos plateumintos. Esses ovos não são infectantes para os humanos, mas quando eles chegam no solo, esses ovos eclodem e liberam embriões que apresentam a capacidade de sobreviver durante meses no solo, podendo assim contaminar outros animais. Aqui no caso da Taenia saginata, quando os ovos eles são ingeridos por um herbívoro, né, no ciclo
dessa doença, tais como um gado, os embriões eles vão ser liberados, vão penetrar na parede lá do intestino e são carregados para várias partes do corpo, desde o músculo estriado da língua, do coração, do diafragma, da mandíbula, dos membros traseiros. Aí, nesses locais, eles são transformados em formas de larvas. E essas larvas nós chamamos de cisticercos. Então, a cisticercose, a doença, é o termo que é usado para designar a existência desses parasitas em hospedeiros, no caso, intermediários. Então, quando há a presença de cisticercos, ou seja, as larvas desses parasitas em um hospedeiro intermediário, ele é chamado, essa doença é chamada de, essa condição é chamada de cisticercose. Cisticercose. E esse cisticerco ele vai levar de 2 a 3 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, para se desenvolver após os ovos terem sido ingeridos por esse herbívoro, no caso, um bovino, por exemplo. E quando eles estão presentes em grande número, os cisticercos eles vão dar uma aparência mais de pontinhos no tecido bovino. Como nós podemos ver aqui nessa carne contaminada por cisticercos. Lembrando que humanos se infectam depois de ingerir a carne que vai conter essas larvas, esses cisticercos. Aqui nós temos o resumo de uma imagem, tá? Do ciclo, de outro tipo de ciclo, no caso daqui com a Taenia solium. A infecção causada por esse verme suíno, ela é bem parecida com a do verme bovino, da Taenia saginata, porém, existem algumas diferenças bem significativas, que, embora o ser humano seja também um hospedeiro definitivo, o estágio larval ele é desenvolvido tanto nos suínos como no humano. No caso lá da Taenia saginata, a parte larval ocorre só lá no herbívoro, no bovino. Aqui não, aqui o ser humano pode ser tanto hospedeiro definitivo, como ele pode ser hospedeiro intermediário. Então, se ocorrer a situação de ser contaminado por cisticerco, a gente tem uma cisticercose nesse ser humano. Se for uma contaminação no hospedeiro definitivo, é teníase. Desculpem aqui, tá trocado. Cisticercose é o hospedeiro intermediário e teníase o definitivo. Então, como o ser humano pode passar por esses dois tipos de hospedeiro, é um ciclo que pode ocorrer uma autoinfecção, tornando esse processo da Taenia solium muito mais perigoso do que da Taenia saginata. Alguns dos sintomas, né, tá, como ocorre a adesão na mucosa, né, do intestino, do sistema do trato gastrointestinal, os sintomas são principalmente em relação a esse aparelho digestório. Náusea, vômito, diarreia ou, o contrário, constipação, cólicas intestinais, alteração na pele, mas também pode ocorrer cansaço, perda de peso, sinais nervosos como insônia e irritação. E no caso da cisticercose, não da teníase, pode apresentar também dor de cabeça, convulsões e até sintomas graves neurológicos como epilepsia. No caso da cisticercose, pode-se utilizar medicamentos ou até pode ser, dependendo da situação, ser necessária uma intervenção cirúrgica. Ou pode ser utilizados medicamentos como niclosamida ou praziquantel. No caso da niclosamida, ela vai inibir o processo de fosforilização lá na mitocôndria desses vermes. Então, ele não vai conseguir fazer o processo de extrair energia. A prevenção ocorre com você utilizar técnicas para romper esse ciclo de transmissão entre os hospedeiros. No caso específico da teníase, né, o mais adequado é o tratamento do esgoto, porque como os ovos são liberados nas fezes humanas, então o tratamento eficiente do esgoto já seria uma ótima alternativa de prevenção para quebrar esse ciclo. No caso da Taenia solium, que esteja em humanos, é um processo um pouco mais complexo, então necessita de intervenção em várias etapas do ciclo de transmissão.
No caso de cisto de cerco bovino ou suíno, o uso de temperaturas acima de 60 graus ou mais pode vir a ser eficiente no processo de eliminação desses cistos, porém, não é 100% garantido. O congelamento de 15 dias por menos 15 graus pode ocorrer também a eliminação, a inativação desses cistos. E também, outra opção seria a imersão em solução salina bem concentrada por 3 semanas. Então, vocês verificam que os cistos são bastante resistentes. Na dúvida, se você encontra uma carne que esteja contaminada, evite consumir, não consuma, tá? E aqui uma informação, procure sempre ajuda médica e não faça automedicação. Algumas referências, façam os exercícios, envie suas dúvidas e tchau!